en Bogotá, que fue el Bogotazo con el asesinato de un líder muy importante en Colombia que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, y pues hubo un conflicto de varios días donde el centro de la ciudad quedó semidestruido, a raíz de lo cual las élites que vivían ahí pues se fueron del centro y se desplazaron hacia el norte de la ciudad. Primer proceso como de suburbanización de las élites. Por lo tanto, el centro pues empezó un proceso de deterioro urbano, donde empezaron pues a llenarse de ocupaciones, de inquilinatos, y poco a poco pues ese deterioro hizo que acá en esta zona donde está el color verde se consolidara una zona que se llamó El Cartucho, que fue un sitio donde se concentraba pues, tráfico de estupefacientes, población habitante de la calle y todo lo que está asociado a ese tipo de dinámicas: tráfico de armas, explotación sexual, homicidios, lesiones personales, etcétera, etcétera. Y pues digamos que eso es como un contexto muy importante para entender lo que sucede después. En el año 1998, el actual alcalde de Bogotá, en su primera administración, formuló un proyecto de renovación urbana del sector, que pues se ve todas las zonas que son grises. Todas estas zonas grises es como todo el ámbito de desarrollo que pretendía ese proyecto de renovación urbana, ¿no? El proyecto tenía, digamos, dos componentes: un componente público y un componente privado. El componente público era la construcción de espacio público que se hizo, y el componente privado era el desarrollo de todos los productos inmobiliarios asociados: viviendas, comercios y servicios. Pues aquí quedaba El Cartucho. Se hizo una intervención policial bastante violenta en el año 98. Se desalojaron cerca de 12.000 personas que vivían allí, y en todo ese sector que se llama Santa Inés, donde está el color verde y el morado, pues se desalojó, era El Cartucho, y se desalojó completamente, se demolió, y pues el distrito hizo un plan de renovación urbana donde construyó un parque y dejó una parte para el desarrollo del sector privado. La apuesta en ese momento era que el público pues intervenía en lo público, es decir, el espacio del parque, y los privados tenían que desarrollar los proyectos inmobiliarios. Pasó el tiempo y pues esa iniciativa privada no se desarrolló, porque de todas maneras las condiciones de seguridad pues no mejoraron. La población que estaba viviendo, pues que estaba en el Bronx, y las dinámicas de microtráfico y demás delitos pues se desplazaron a otras zonas de la ciudad, entre ellas el Bronx. Entonces, pues, ese es... Só para dar uma traduzida na resumida, ele conta um pouco do projeto de 1998 do Pedro Nossa, de renovação urbana, no centro de Bogotá, de como esse projeto envolveu uma iniciativa privada e as pessoas que ali viviam. Enfim, né, teve um primeiro momento na cidade e criou-se uma dinâmica de tráfico. É isso? Entonces, decía que el proyecto de renovación urbana en ese momento no se desarrolló, solamente una pequeña parte, que fue el Parque Tercer Milenio y el sector que está como de color morado, que se hizo como un pequeño comercio. Então, o projeto não se desenvolveu completamente, só se desenvolveu uma parte do projeto, que é o parque, e as cores roxas. Ok. Este fue entonces, en ese momento, sí, el proyecto, pues si bien no se desarrolló en todo el sector que se esperaba, sí, la parte que se desarrolló, hubo un cambio muy importante en los valores del suelo, ¿sí? Si ven,
si se alcanza a ver, arriba del recuadro azul hay un delimitado, un rectángulo, donde el año pasado tenía valor de suelo de 10.500.000 pesos en promedio. Si se compara con lo que le costó al distrito cuando compró los predios, después de haberlos demolido y demás, los compró en el año 99 entre 120.000 y 150.000 pesos. Si los traemos a precios de 2016, eso equivale a más o menos 400.000 pesos. ¿Sí? Entonces, en el 2016, lo que equivalía a 400.000 pesos, realmente, pues, con todas las renovaciones que se tuvieron allí y los sectores de comercio que se desarrollaron, tenían un valor de 10.500.000 pesos. O sea, es decir, bueno, hay un antecedente muy importante en el plan de renovación urbana del centro de Bogotá. Ese mapa que ven ahí es el centro, es una zona que queda muy próxima a la Casa de Gobierno, al Palacio de Nariño y a los poderes públicos de Colombia. Como antecedente, a principios del siglo XX, aquí en esta zona se concentraban las élites de gobierno en Colombia, los poderes públicos, los presidentes, los senadores y demás vivían en esta zona, en toda esta zona, y pues Bogotá estaba fundamentalmente concentrado, los poderes estaban concentrados en el centro de la ciudad. A mitad de la década de los años 50, pues se da un estallido en Bogotá que fue... Muito obrigada, Dave. Passar a palavra para a professora Raquel. Boa noite. Bom, eu posso assinar embaixo lá do que o David falou, pronto, acabou, né? Porque basicamente nós estamos falando de processos muito similares, né? Aqui, que estão acontecendo aqui. Então eu vou tentar começar, pode passar, vou tentar começar por onde terminou a história que o David colocou aqui, né? Essa solução final, extermínio e demolição, né? Que é o que nós começamos a viver mais recentemente agora. Então eu só coloquei aqui os imóveis que começaram a ser demolidos e lacrados no mesmo momento em que acontece uma operação policial muito forte para dispersar os usuários, para prender, enfim, e para colocar claramente numa ação midiática, inclusive já declarada pelo prefeito, de que a Cracolândia acabou, né? Terminou a Cracolândia, e isso se faz através de uma ação absolutamente violenta. Então, o que eu quero é recuperar aqui essa história, porque assim como a região do Cartucho, do bairro de Santo Inês, que o David estava mostrando aqui em Bogotá, nós também estamos falando de uma região da Luz, envolvendo Santa Efigênia, Campos Elíseos também, que era uma região de uma centralidade importante em outro momento da história, quando também as estações ferroviárias eram absolutamente lugares centrais da cidade e que houve um deslocamento. Outubro de 2017. Nós estamos aqui, nesse teatro, participando de um debate público sobre drogas, saúde pública e urbanismo. A mesa do debate é composta por pesquisadores e acadêmicos da Colômbia e do Brasil. A plateia é aberta a interessados em discutir a questão da redução de danos, pessoas e territórios vulnerabilizados. Está rolando um PowerPoint, nesse canto tem uma mesa com comes e bags para as pessoas do evento. As portas do espaço, como sempre, estão abertas. Território morto, né? E aqui tem vida, sempre tem vida, é o território. É o já entra. É o território popular, não é um território vazio, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista demográfico. Vamos seguir o que está sendo proposto nesse momento, totalmente paralelo à narrativa desenvolvida pelo David aqui,
que é a última, os frontes, a tentativa de transformação. Ela atravessa o palco e se coloca entre os debatedores e a plateia. Ela cheira muito mal. Ela traz esse braço embaixo da blusa, essa parte da saia um pouco baixa, da Pinacoteca, várias intervenções, imaginando uma tese de que no processo de efeito dominó, né, ela também faz umas contorções faciais que eu não vou ter musculatura para reproduzir para vocês. Dessa forma ela para, estende a mão e começa a grunhir. Até chegar nesse uma posição muito mais intervencionista da prova de prefeitura do Estado, que já colocou diversas instituições, é uma PPP habitacional, uma parceria público-privada habitacional sobre essas quadras essas quadras que acabaram demolidas ou seja, enquanto normativa dizer que se trata de produzir habitação, produzir moradia, mas a verdade um pouco mais importante, essa PPP habitacional não é destinada para quem mora, não é destinada para a demanda local que vive aqui em condições precárias, em condições que mereceriam, olha, que merecem um cuidado e uma melhora, sobretudo as pensões, né, as chamadas pensões que nós temos nas manifestações que sobre a nossa área aqui, a representação da nossa e como nós tentamos, mais ou menos, a primeira questão é nós da próxima, tentar contrarrestar aparece em primeiro lugar, 40 mil pessoas. 40 mil. Oxi, acho que ela ficou. Oxi. Pessoas nessa região, isso aqui não tem dúvida, né? Essas 40 mil pessoas, inclusive, com a ideia do esvaziamento do centro, também não se sustenta, porque essa população entre 2000 e 2010 aumentou. De 33 mil para 39 mil, incrementos mais de 18%. Né? Muito importante a característica de quem mora aqui, de acordo com esses dados, 49%, metade é aluguel. Aluguel formal, informal, de apartamento, de cômodo, de boutique, de cama. Tá? É isso que é a realidade daqui dessa região. E é importante também mostrar que domicílios é muito difícil a gente conseguir perceber exatamente onde é que estão as pessoas, onde é que estão os aldeias que estão, isso aparece, é invisível. Cigarro? É invisível. Quer fumar aqui, ó? Vem! Quer fumar lá fora? Vem! Péssimo, mas é domicílios que combatem esse banheiro. Então, vários domicílios no mesmo banheiro. Temos algum indicador aí de pensão, né? De coabitação. E teve um incremento de 90% no número de domicílios que compartilham o banheiro. Ou seja, a gente viveu uma precarização da situação de moradia aqui na região nos últimos 10 anos. Tudo isso são dados para vocês. E mais um que me parece muito importante, muito forte, 45% dessa região. Estamos falando de uma população que vive com vulnerabilidade, precariedade física e que merece, do ponto de vista da política pública, cuidado, amor, investimento, melhoria. E isso
representa nossos custos. Não existe. Na verdade, a presença dessa população é um obstáculo para o processo de renovação. E não o objeto do processo de renovação. Eu acho que é isso que é muito importante para acontecer. Nós queremos que o lugar melhore muito. E quem está olhando aqui não está olhando bem. Tem que olhar muito bem. Vai tomar no seu cu, puta, arrombada, vagabunda. Já te demos dinheiro, já te demos coxinha, já te demos até cigarro. O que mais que você quer? Some daqui, senão eu te mato.
Pequenos prazeres, a pedra de fogo, cachimbo em brasa, cachimbo em brasa. Pequenos prazeres, a pedra de fogo, cachimbo em brasa, cachimbo em brasa. Pequenos prazeres, cachimbo em brasa, cachimbo em brasa. Pequenos prazeres, a pedra de fogo, cachimbo em brasa. Quando a liberdade se anuncia, o comandante puxa o cabresto para saber que estava amarrado. Mas você, comandante, provavelmente não sabia que quando você estava parado no ponto, olhando caminhada minha, muita caminhada minha tinha. E esse mundão você desconhece, porque nós aqui não caminhamos de um lado só. Reconhece, nós caminhamos em toda direção. Se dá um, nós faz dois, se der dois, nós faz quatro, se tem pão, não vai faltar para ninguém, meu irmão. Nós aqui é que nem internet, que nem Jesus Cristo, aperta o botão e replica, tio. Nós é que nem entra rabo de lagartixa, se cortar, cresce de novo, o outro multiplica. Aqui é o fluxo! O cu e o umbigo do mundo, onde tudo começa, onde tudo termina. Eu também estou vestida com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E nem mesmo um pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo
meu corpo não alcançará. Facas lanças se quebrem sem meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem sem meu corpo amarrar, pois eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge. Jorge é de Capadócia. Salve Jorge. Salve Jorge. Salve Jorge. Salve Jorge. Tá me vendo? Tá me vendo? Você acha que eu nasci assim? Com essa cara, essa roupa, que eu cheguei pronto no mundo? Cachimbo colado na boca, diploma grudado na mão, na cara esse corte profundo? Que eu já nasci com AIDS, que eu já nasci doutor, que carrego embaixo do braço comigo minha guia de santo, faca, colchão, cobertor. Vocês passam e quando me olham, eu sou isso que vocês veem! A tua estátua, prata, pedra, pobre, e uma oca fundida pela tua oca visão, com passado, caçado, presente, ausente, futuro misturado. Sua última forma que você vê, revê e faz da minha longa caminhada o teu sempre vê. Medusa! Me transforma em pedra e me usa! Medusa! Me transforma em pedra e me usa! Quando você olha e teme a minha última forma, eu sou a estátua do craqueiro que vai roubar teu celular, pra fumar, ratear, sem ponto pra atracar, sem ponto pra atracar. Minha última forma, por você invejada, Marquezine, modelo desajeitada, menino Neymar fazendo jogada, tirando foto pra você rir, curtir, sonhar e desejar um mundo que jamais irá alcançar. Aqui é o fluxo, o cunho vivo do mundo. Pela última fotografia do teu olhar, não ouve ver. Estado armado, tiro, porrada, bomba, faca, abuso do poder. Fala o seguinte: pega um pedaço de pau e bate nele até que morrer. Menino prata, homem prata, cidade prata, petrificado por você e petrificado por mim. Soterra o olhar, soterra a minha última forma. Então sim, eu sou a tua estátua, a tua obra-prima,
pode olhar e admirar, porque foi você quem fez. O seu problema é que você é covarde. Você me olha, me aponta, faz piada e me demoniza sob a justificativa de que você enxerga em mim supostos defeitos que vocês sabem existem em vocês também. Vocês inflam os seus peitos para soprar com todas as suas forças condenações, na esperança de que tal sopro apague a chama de desejo que arde incessantemente dentro de vocês. Vocês me odeiam porque eu sei do segredo de vocês. E mesmo que vocês não admitam de alguma forma, vocês se reconhecem em mim também. Por isso vocês me procuram, sempre debaixo da condição da qual vocês mesmos se impõem o sigilo. E para proteger este seu lugar sagrado, vocês tentam constantemente me matar em cada gesto, em cada ideal, em cada crime disfarçado de opinião, em cada palavra santa que sai das suas bocas profanas. O que vocês não entendem é que quanto mais vocês tentam me destruir, mais livre eu fico das amarras que te prendem. O professor, um cara que tinha uma barraca de livros no meio da Cracolândia. A banca dele era um espaço de leitura, venda e troca de livros. No meio de uma ação policial, o Rapa veio e levou todos os 64 livros do professor. Ele ficou indignado, meteu as caras, foi pra Paulista, entrou na FINAC, começou a ler um livro e na hora de ir embora, ó, subiu. O professor foi preso por roubar um livro. E o Estado, que roubou 64 livros do professor? Queria fazer uma homenagem ao pessoal daqui do território que já partiu. MC Cauex, Montanha, Cadu, Patolino, Júlia, Vitória, Seu Cícero. Aí, docinho, aí, aí, bala, encosta. Vamos fazer barulho aí, família. Aí, resistência continua, tamo aí na luta. Pom, 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 menino de rua. Pom, 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 lado escuro da lua. Pom, 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 menino de rua. Pom, 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 lado escuro da lua. Seu problema estético é um dilema ético neste mundocão que a terração quis me dar. Bombas, bala de borracha não matam minha fome se é isso que cê acha. Poucas moedas, mas cheia de ratos. Mídia golpista dissimula os fatos. Epidemia prata que se espalha. Sangue na navalha, trocou tiro, mando bala. Atire 1000 pedras que eu devolvo a loucura. Não maqueia a realidade dura e crua da rua. GCM, PM, juiz e político. Armas de opressão contra o povo raquítico. Viciado, lupe. Esse
Esse é o lamento triste do artista. No fluxo vida louca se mata. Traição por um punhado de prata. A estátua de um estado ausente. Pobre rato, mendigo indigente. Pou, 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 menino de rua. Pou, 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 lado escuro da lua. Pou, 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 menino de rua. Pou, 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 lado escuro da lua. Eu morei 28 anos na rua João Estreita, Pirituba, periferia de São Paulo. E lá o meu corpo foi moldado. Na brincadeira, no futebol, na briga, na violência, na opressão que o pessoal da periferia sofre diariamente. Quando o seu movimento científico, básico, assim, ó, de proteger os órgãos contra a violência, vira uma postura, aí sim você tem um corpo da rua. É isso aí, chama, fi! Chama! Paro, analiso e às vezes desenvolvo. Trabalho com a mente, isso sim vale é ouro. Ou nós não quer só correr atrás de grana, nem muito menos atrás de fama. Nós só quer forgar e luxar com essa peça. Andar de Camaro, de Tsunami 1030. Vem com a docinho que a Sandrinha te ensina. Então vem com nós pra casa de piscina. Acelera a nave aí, o arte eu quero ver. Chegou a docinho pilotando a X-Tay. Nós rebola, fica louca, um popozão. Ou nós rebola até o chão. Eu se entrar, sem sair, atividade não se enrosca. Sou MC docinho, e essa peça é foda. Tá passando o bonde. Bom, bom. Boa noite. Meu nome é Aline, sou conhecida como MC Docinho aqui no território. Ai, que plateia linda. Obrigada. Gente, obrigada. Eu vou falar um pouquinho. Sou desde 2014 aqui no território. Comecei com o coletivo Tem Sentimento. Sou preta, sou mãe e sou periférica, tô aí. Vou falar um pouquinho quando o meu corpo foi visto aqui no território. Um certo dia a gente ia fazer entrega de marmita com umas manas trans. Quando eu me deparei, eu estava abordada por 4 policiais homens. Ali, na calçada do Clóvis. Ali eu já estava abordada e presa. Sem saber por quê. Você está presa. Pela segunda. Você acha bonito mostrar dedo para a polícia? Como eu falei, eu vim fazer um projeto aqui de entrega de marmita. Então eu estava com uma caixa de som, muitas folhas, uma bolsa de mulher. O meu cabe minha geladeira, meu micro-ondas, minhas roupas. É bolsa de mulher. Então minha bolsa pesada. Como que eu ia mostrar o dedo para a polícia? Quando eu me deparei pelo terceiro enquadro ali, uma mana trans me grita daqui de dentro e fala assim: uma mana preta sendo abordada por 4 policiais homens. Ali eu já estava abordada pelo grito dela, pela 4ª vez. Você acha bonito mostrar dedo para a polícia? Como se mostra dedo? Ali eu já estava pela 5ª vez. Então eu vou chamar o meu companheiro, que nesse dia eu fui presa 10 vezes. Chama! E nesse mesmo dia, eu fui absorvida. Chama, nego! Brava. Aí, eu só queria pedir pra vocês fazer aquela paradinha que vocês ensinaram no PDU. Vai? Vou falar um pouco, certo? Vivência de um moleque louco, tenho tanto pra te falar.
nascido e criado na craco. Relatos que poucos querem escutar, vivência de um moleque louco, tenho tanto pra te falar. Nascido e criado na craco, relatos que poucos querem escutar. Vejo sobe e desce de muita viatura, mas só os corpos dos meus que seguem sangrando nas ruas. Vejo sobe e desce de várias viaturas, mas só os corpos dos meus que seguem sangrando na rua. A ditadura acabou pra mim, nós seguimos nessa luta. Moleque quebrada que segue vivendo na labuta. Minha mãe morreu no crack, vida local e faz parte, mas não deixei me contaminar por todas as maldades. Entre o caos e a causa, sem querer causar, mas já causando. Pra deixar bem claro, eu nasci preto. Nego bala, um apelido ou um defeito? Nenhum e nem outro. Um título de vitória que eu carrego no meu peito. E quando eu ando pela minha quebrada e vejo os nossos sem ter o que comer, ou até mesmo sem ter aonde dormir, e mesmo assim eu olho para os olhos deles e vejo muita, mas muita vontade de viver. E para você, que quando nós passa, atravessa a rua, ou levanta o vidro do carro, para demonstrar o seu desdenho, é isso mesmo. Levanta o vidro mesmo. Atravessa a rua mesmo. Que nós é demais para vocês. Vivência de um moleque louco, tenho tanto pra te falar. Nascido e criado na craco, relatos que poucos querem escutar. Vivência de um moleque louco, tenho tanto pra te falar. Nascido e criado na craco, relatos que poucos querem escutar. Nascido e criado na craco, relatos que poucos querem escutar. Nascido e criado na craco, relatos que poucos querem escutar. Agradece família da banda, é nóis, Pedrinho. Marcha do Silva, um pra cima, esse que é o papo. Pom, 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 menino de rua. Pom, 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 lado escuro da lua. Pom, 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 menino de rua. Pom, 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 lado escuro da lua. Pom, 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 menino de rua. Pom, 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 lado escuro da lua. Ratatata, menino de rua. Ratatata, o lado escuro da lua. O ouro é tudo, ouro para a minha vida, né? Tudo que eu vejo no mundo, né? Tudo que se transforma em ouro, até lixo. Um vaso, uma porta, um ser humano, um cachorro, um gato. Até um rato eu não consigo matar eles. É engraçado. E as baratas principalmente ainda. Para mim isso significa. Tudo que tem vida, para mim é ouro. Eu respeito. Quando eu tiver spray, meu filho, não vai sobrar uma inteira. Aí pronto, acabou a alegria. Só na próxima, né? Quanto mais tela, pra mim é melhor. Quando eu não tenho tinta, eu fico até triste ali. Se eu não tiver tinta em minha carroça, é duas coisas. É o que sobrou pra mim, entendeu?
Cristo. Minha casa sem CEP. Para onde vai o fluxo? Livro, fantasia, alegria, cultura, vidas. Estão jogando bomba. Correria, frustração, medo. É a polícia! Está jogando bomba! A Luísa de Azevedo, o Cortiço. Cai uma bomba na minha vida. Tento desarmar. Não consigo. A bomba explode na minha cara. Perdi uma visão. Logo eu, que gosto de ler. Por que roubaste a minha visão? Aí pergunto: segurança para quem? Cidade Alerta para quê? Editando vidas, fomentando ódio, poluindo mentes, dor e violência para os nossos corpos. Aqui é a luz. Este é o meu corpo. Da tua imagem e semelhança. Qual é o veredito? Os afogados, eu tô te esperando. Esse não vai demorar. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos
desesperados a um cais em porto, pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando. Vê se não vai. Eu fiquei sabendo que no julgamento do professor, a primeira coisa que perguntaram para ele foi: Senhor Cleiton Ferreira, você acha que vale a pena ser preso por roubar um livro? Em resposta, eu olhei na bolinha do juiz. No olho. E respondi para ele com firmeza e certeza: sim, se você está me prendendo, se estou sendo preso por conta de um livro, que assim seja. Porque só tendo acesso à cultura, saberei quais são os meus direitos. O juiz ficou assim, travado, sem parar. Em resposta do juiz, ele me diz a mesma coisa do que 32 homens que estavam comigo no cárcere disseram. Aproveita a tua liberdade e faça a diferença lá fora. Anos depois, volto aqui hoje, com essa plateia maravilhosa, onde atuo junto com a companhia de teatro Mungunzá, sou ator. Para além disso, sobrevivente do cárcere, sobrevivente do fluxo das ruas, pesquisador da Faculdade Federal de São Paulo, redutor de danos também, no Centro de Convivência de Lei, trazendo cuidado e liberdade. E também estarei sendo em Brasília, onde sou delegado de saúde mental na construção das melhorias para o SUS e para o CAPS. Vem em mim, vai. Quando o Lucas me disse que a Mungunzá precisava, me convidava, né, no caso, para fazer uma peça que precisava de representatividade, eu logo pensei que pela minha finesse e noblesse seria Luiz Antônio e Gabriela. Vocês já assistiram? Sim. A peça é linda, né? Ela é dramática, mas ela é glamurosa. Eu investi. Eu comprei lace, comprei make, comprei uma calcinha da Lupo tão apertada que me deu até gangrena. Comprei umas rendinhas bem puta, que logo me roubaram ali no prédio mesmo. Depois eu fiquei sabendo que era para revisitar a Epidemia Prata. Como vocês podem ver, ó, estão vendo? É a peça mais insalubre. Essa Epidemia Prata é insalubre, será? No primeiro ensaio geral, atacou a minha rinite. Eu fiquei com medo de no posto fazer teste de Covid, dar positivo e eu ser afastada do Edley. Mas o que me deixa mais puta ainda, embora eles digam que não, é que no final de tudo isso, eu vou ter que ajudar a limpar. Não só limpar, como fazer a entrega de marmita junto com a docinho. Gente, quem tá com fome aí? Ah, mas eu só tenho duas, foi o que restou.
E sem brigar, porque nós já basta a minha responsabilidade de fora, que eu não vou nem te contar. Pra nós aqui é três. Pra nós aqui é três. Ó, como é três? Calma aí que um aqui tem que ser pecianja aqui, senão eu não passo no portão, pai. Nossa, quanta felicidade, gente. Toma, abençoados. Deus abençoe. Deus abençoe. Gente, quem sofreu aí na pandemia? Eu fui uma delas. De domingo a domingo eu tinha que ver a cara da GCM. Entregando marmita, doido pra receber a marmita da Docinho, mas a Docinho não ia dar porque ia ser tá? Mas pra nós aqui é VIP, tá? É um PGzinho grátis, programa grátis. Então eu mandei essa, gente, que em 3 anos eu não ia ficar à toa, só comendo ovo, linguiça, ovo, linguiça, ovo, linguiça. Então eu mandei essa, solta o som, DJ! Pra manter o meu corpinho, paizinho, não exagero. Eu como vários bandecos e é dele que eu quero. O doutor me avisou, faço uma dieta. Se eu quiser comer bandeco, eu como ele todo dia. O bife, franguinho, a linguiça é uma delícia, não divido com ninguém. Tem outra que é segredo, essa aqui não se mistura. Sou MC Docinho e vou comer o seu ovinho. Não vou mexer não, gente. Com vocês, Nego Bala! Histórias são contadas, fatos relatados. Pensando nisso, eu lembro do dia que eu saí da cadeia. E aí meu parceiro Gustavo veio em mim e falou: e aí, Bala, agora que você tá no mundão, onde você quer fazer show, meu parceiro? Falei: caralho, pai, agora que eu tô no mundão, quero fazer show lá na cadeia, tá ligado? Aí ele pegou, olhou pra mim, deu risada, falou: é sério, bichão? Falei: sério, cachorro. Agora que eu tô no mundão, quero fazer show na cadeia, porque eu sei como que o respiro de liberdade de lembrar o mundo é uma distração que faz a diferença. Passou um tempo, a gente conseguiu autorização, fomos fazer o show na cadeia, equipamento de som, câmera, tinha até câmera analógica, não sabia direito o que era. E o bagulho foi acontecendo, os caras montando as paradas, e aí vem um velhinho em mim. Aqueles pais velhos que você fala, isso daí é respeito. Já veio em mim, já mantive a postura, o velhinho em mim falou: e aí, negão, qual que é a fita, mano? Essas bagulho aí, caixa de som, câmera, não tá da hora. Falei: não, calmou, velho. Eu vou ganhar Nego Bala, satisfação, sou lá da Cracolândia, Boca do Lixo. Tirei uns dias, e agora que eu tô em liberdade, eu vim trazer um som pra vocês, que eu sou MC também, tá ligado? Ele: mentira. Falei: sério, velho? Ele: para. Falei: sério, mano. Ele: você é MC? Sou. Você tava preso? Tava. Aí você voltou. Eu falei: voltei, velho. Aí ele falou: caralho, moleque, você é foda. Mentira, mano. Eu falei: é sério. Ele: então demorou, vou passar o salve adiante pros companheiros lá, que os caras tá tudo com bolado ali, que essa caminhada. Fiz um show, momento histórico na minha carreira. No dia tava sol pra caralho, nós torrou, fritou as Technics, mas valeu a pena pra caralho. E no final da apresentação a gente foi trocando umas ideias, eu peguei, tava rapaziada assim, eu meio que mais aqui na frente com o Mike. Fez um silêncio assim, tava me despedindo, eu peguei, olhei pra rapaziada e falei: ei, família, eu tenho um papo pra passar pra vocês. Os caras já, pum. Falei a parada do seguinte, certo? Tô armado. Nessa que eu falei isso, o funcionário já pulou de lá. Peguei, saquei na peça. Os parceiros, ufa, tá maluco? Armado, falou. Falei um pouco do que eu tinha conquistado na rua como artista. E também dos parceiros não desistir de nós mesmos, como o cárcere, todo esse momento faz a gente desistir de nós mesmos. E recomendei um livro para os parceiros lá, que no caso era um livro que me chamou muita atenção, porque a capa era verde. Tá ligado? Já vem. Já tá ligado? Nessa daí que eu peguei e comecei a apresentar o livro para os parceiros, comecei a falar um pouco das ideias do livro, quem tinha escrito o livro. Paulo Freire, Bell Hooks fala muito dele e tal. Aí tava na capa do livro, né, uma parada que me chamou muita atenção quando eu peguei esse livro, além da cor verde da capa, era: quem melhor que o oprimido se encontrará preparado
para entender o mecanismo de uma sociedade opressora. Falei, caralho, esse livro é pra mim. Lendo um livro, trombando os acadêmicos, né, a rapaziadinha que tem uma moeda, consegue fazer academia, eu vi que esse livro não acessava na mente dessas pessoas como ela acessava na minha vivência. Eu falava, não é possível, vou ter que trazer pra perto, como tantos outros. E eu passei esse papo pros parceiros e falei, certo, meus parceiros, Paulo Freire, vocês lá no Mundão, Paquipum, tem outros livros, e pá, eu venho ver em mim e falou, mas e aí, Bala, esse livro aí, mano? Falei, então, esse livro no Mundão vocês acham, velho, Paulo Freire, Paquipum, e tchan, primeiro exemplar, e pá, maior pegadão no livro, tinha anotado uns bagulho que eu não queria, tá ligado, abrir mão, mas o velho perguntou de novo. Aí eu tava andando, pá, pra saída, eu venho, mas aí, Bala, firmeza? Eu falei, não, firmeza, velho. Ele, mas e esse livro aí, mano? Qual que é? Pá, e eu falei, não, então, velho, no Mundão você vai achar esse livro. Aí o velho olhou pra mim, o velho falou, da hora, mas dá pra você deixar ele, não? Falei, caralho, uma boquita. Pensei assim por um segundo. Mas nesse mesmo instante e momento, eu nem verbalizei isso. Eu me aproximei do velhinho. Falei, tô, velhinho, pode pegar. Pega mesmo. O velhinho pegou. Aí eu segurei, porque eu não sei qual foi a fita. Eu falei, mas pode isso mesmo, velho, leva. Mas eu não conseguia soltar a parada, tá ligado? Porque o bagulho falou muito comigo, eu não sabia se no Mundão eu ia conseguir um outro livro igual esse. Sei lá, porque eu trobei de por acaso, eu não conhecia ainda, pá, esses bagulho de livro, eu era meio leigo, então eu falei, pode pegar, velho, fica, faça bom proveito e tal. Aí o velho falou, pode soltar. Eu falei, não, beleza, é isso mesmo. Parada do seguinte, certo, velho? Satisfação aí que você se interessou pelas ideias, espero que você faça uma boa leitura. E eu nem tinha, tá ligado? Porque quando eu nem esperava, mano, porque quando eu soltei o livro, já tinha uma sequência montada. O velho levantou o livro e falou, caralho, o Bala soltou o livro aí, quem que tava na sequência mesmo? Mas já pulou um lá, falou.
A gente toma tiro por todos os lados. A história do Dentinho, da Docinho, do Nego Bala foi um tiro, uma espécie de invasão, bem no meio do peito. Aqui, as coisas se invadem o tempo todo, porque o afeto é uma espada que atravessa o coração em cheio. Fernando mora na calçada. Fernando é usuário de crack, inteligente, culto, gosta de ler, tem ideia para trocar, consegue dialogar com você. Agora descobriu que está com AIDS, chegou pra gente, chorou, falou que estava com medo, mas que ele não ia se tratar, porque nas palavras dele, ele é vida louca igual o Cazuza. Mas aí ele me pediu um livro com texto sobre a doença, com informações, porque ele quer ler para saber o que tem dentro do corpo dele. Danilo morava naquela calçada. Uma noite, Danilo tomou um pau, pediu para ser acolhido. Aí eu e o Lucas, meu companheiro, a gente levou ele para casa para ele tomar um banho, dormir. Aí no dia seguinte, Danilo chega em mim e dispara. Vem cá, você já apanhou muito, mas assim sai sangue. Eu falei nunca. Eu já. Quando a gente apanha desse jeito, a nossa autoestima fica lá embaixo. Ontem, quando eu tomei banho na sua casa, a minha autoestima subiu. Olha, me desculpa pelo meu chulé. Aí ele olha pra mim, diz que sentiu falta de planta na minha casa. Aí ele me dá 2 vasos, uma pá e um pratinho em forma de coração para eu plantar. Hoje o Danilo virou brisa. Danilo sumiu com R$500 do fluxo. E no fluxo a gente não devolve R$500 em dinheiro. A gente paga com a vida. Hoje, eu não sei se o Danilo está vivo ou se está morto. Assim como eu também não sei
quando eu vejo uma pessoa deitada na calçada, se essa pessoa está viva ou se está morta. Assim como eu também não sei se enquanto eu estendo os meus braços para tentar dar conta disso tudo, se eu estou viva ou se eu estou morta. E que não importa quantos braços eu tenho e nem para onde eu estendo, a sensação que eu tenho é que eu não consigo sair do lugar. Eu gosto de dar. Se eu tenho, eu dou. Eu tento ser uma pessoa melhor. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa filha. Eu tento ser mais presente na vida das minhas netas. Eu faço abaixo-assinado contra as touradas. Eu não como carne. Eu não compro roupa feita na China. Eu tomo banho rápido para economizar água do planeta. Eu critico o Big Brother, mas eu assisto um dia e já fico viciada. Eu assisto novela sempre que dá. Eu sei da grandeza do cosmos. Eu entendo dos astros. Eu sou uma boa mulher, eu converso. Eu não jogo lixo no chão. Eu dou carona, eu ando a pé. Eu sou a favor ou eu sou contra o marco temporal? Eu sou a favor das urnas eletrônicas. Eu sou mexeu com uma, mexeu com todas. Eu sou quem mandou matar Daniele. Eu sou contra o conflito entre Israel e a Palestina. Eu sou você, eu sou Lula, eu sou nada. Eu sou mexeu com uma, mexeu com todas. Eu sou o Gin, eu sou a Peron. Eu sou a Heineken, eu sou a Carioca. Eu sou a inteligência, eu sou intolerante. Eu sou impaciência, eu sou a filha, eu sou fã. Eu sou verdade, eu sou depressão. Eu sou ansiedade. Eu sou a bosta na calçada. Eu sou a bosta na calçada. Eu sou Laura Cruz, mulher negra trans, ativista contra o sistema porque o sistema é contra mim. Modelo, cantora, atriz, produtora, escritora, artista plástica, performance, mobilizadora social, redutora de danos. Vinda diretamente do projeto Coletivo Tem Sentimento, do Espaço Teatro de Container, do Brasil para o mundo. Canta muito! Eu sou a bosta na calçada!
Faz 2 dias que tem alguém deitado na calçada debaixo do cobertor. Eu me aproximo do corpo, descubro a cabeça, um homem negro inconsciente. Eu me dirijo a um policial e peço que ele chame uma ambulância. Ele vem até o corpo, olha e diz que esse é seu João, que seu João é assim mesmo, toda vez ele recusa ajuda. Ainda assim, o Escobar, meu amigo, chama a ambulância. Seu João, olha pra mim, você tá me vendo, olha aqui. Olha pra mim, seu João, olha aqui, ó. Ó, confia. Lá pra onde o senhor vai, vão gostar do senhor, vão cuidar do senhor. Se deixa levar. A ambulância chega, leva o seu João pro hospital. No mesmo dia ele morre. Sobre aquele mesmo chão, debaixo do cobertor da mesma cor, uma pessoa da mesma cor. Cadu. Confia. Lá pra onde você vai, com certeza alguém vai gostar de você. Se deixa levar. Somente o mar. Ambulância, hospital, morre. Sobre aquele mesmo chão, debaixo do cobertor da mesma cor, uma pessoa da mesma cor, Natália. Confia. Ó. Adeus, Júlia. Sobre aquele mesmo chão, debaixo do cobertor da mesma cor, uma pessoa da mesma cor, Fernando. Ele olha para o céu, vendo a chuva, e começa a cantar. Faz um chá de erva doce pra São Pedro. Pra acalmar os seus nervos, relaxar. Tanta melancolia me dá medo. Cada lágrima vem pra inundar. Cada soluçar um relampejo. A casa de Maria vai boiar. Não deixa ele chorar. Vai desabar. Que chuva torrente de pedrada, tanta gente correndo do gelo do céu, todo mundo gripado, de cima espirrando. Clamando a São Pedro, podia ser mel. Barraco tá solto no meio da enchente. Gente reclamando, pingueira na telha. Queira ou não queira, no final da história, o barraco desaba no mar de banceira. Aqui, ó, você tá me ouvindo aqui embaixo? Você tá me vendo? Colocaram a minha cabeça embaixo do seu pé. Você tava pisando aqui na minha cabeça. Eu tô tentando te avisar. Eu tô tentando falar com você desde que isso tudo começou. Mas parece que vocês estão muito ocupados fazendo isso tudo que vocês estão fazendo. Pra que tudo isso? E que adianta voltar esse circo todo se vocês não estão me vendo? Se vocês não estão me ouvindo? Para! Tá errado! Não é assim! Para! Tá errado! Não é assim! Não é assim! Não é bonito, não é alegre, não é poético, não tem música, não tem luz, não tem florzinha no meu cabelo, não tem foco na minha pessoa, não tem beleza na minha ideia. Não tem que tirar foto do meu vestido e falar disso assim. Eu não falaria isso que está sendo dito. Isso não era nem pra ser assunto. Eu não era pra ser assunto de vocês. Eu não sou ruim daqui, embora seja por essa forma, eu não consigo mais comunicar com você. Eu também não sou ruim, embora seja por essa forma. Você tá me ouvindo? Não consigo chegar. Eu não sou. Eu tô tentando falar com você desde que isso tudo começou, enquanto você tá aí, no meu lugar, falando de mim. Pode descer agora! Eu tô tentando me comunicar com você. Eu tô tentando falar com vocês desde que isso tudo começou, mas parece que vocês estão muito ocupados fazendo isso tudo que vocês estão fazendo aqui. O que vocês estão fazendo? Pra que isso? Pra que tudo isso?
Do que adiantar nesse circo todo se vocês não estão me vendo, se vocês não estão me ouvindo? Para! Tá errado! Não é assim! Não é bonito! Não é alegre! Não é poético! Não tem música! Não tem barulho de rato! Não tem luz! Tira essa luz! Não tem florzinha no meu cabelo, não tem foco na minha pessoa, não tem beleza nessa miséria. Não tem que tirar foto do meu lixo nem falar disso assim. Eu não falaria isso que está sendo dito. Isso não era nem para ser assunto. Eu não era para ser assunto de vocês. Eu não sou um rato. Embora seja por essa forma que eu consiga me comunicar com vocês. Eu também não sou um grunhido, embora seja por esse som que eu consiga chegar até vocês. Eu não sou essa que pede bebida, coxinha, calcinha, cigarro, relógio, pulseira, cueca, água. Embora seja dessa forma que eu consiga ter algo de vocês. Eu não sou a música alegre depois da chuva. Eu não sou o medo da AIDS. Eu não sou os presentes que te dou. Eu não sou o chulé pelo qual me desculpo depois de tirar o tênis na sua casa. Embora tudo isso te pareça digno, não é. A dignidade não mora na forma como vocês falam de mim. Eu não estou num corpo vazio. Eu não sou um zumbi. Eu não decidi isso. Eu não decidi isso sozinho. Eu sei que vocês tentam me amar quando falam de mim. Isso é digno. Mas eu não posso ser o assunto de vocês para sempre, porque eu também devo falar. E eu também devo falar de mim. Eu falo de mim quando incomodo vocês no metrô. Eu falo de mim quando incomodo você na lanchonete. Eu falo de mim quando incomodo você no semáforo. Quando você tenta falar comigo e eu não tenho escuta, eu estou falando de mim. Quando estou sendo chata, louca, sacal, entediante, repetitiva, sem bom senso, histérica, eu estou falando de mim o tempo todo. Porque é que tem mais peso quando vocês falam de mim do que quando eu tento falar de mim. Cheiro mal, tenho bolhas nos pés, cheiro mijo, cachaça, suor, cigarro. E o cheiro bosta. Eu chego com todo o meu cheiro e tento falar de mim, vocês tentam me ouvir por educação. Você tenta me ouvir para falar de mim depois, você tenta me ouvir com segundas intenções. Vocês tentam me ouvir para poder me colocar aqui em cima. Pode falar, eu não me importo. Porque só quando vocês falarem de mim é que todo mundo vai sentar e ouvir, não é? Não é! Não tem barulho de rato. Então, aproveitem esse seu momento e digam pro mundo que quando eu continuar morrendo nas suas calçadas, não vai ter poesia. Sim. Vocês estão com fome? Vocês querem comer? Eu daria todo o meu leite para vocês. Mas empedrou.